vamos começar mais uma vez a agradecer a todos e todas vocês que vieram. Para a gente do Juiz é um prazer enorme estar recebendo esse treinamento aqui, né, proveniente dessa parceria com a Abrage. Parceria essa que a gente colocou em prática, não foi, Reinaldo? No fim ali do primeiro semestre, e agora a gente vai potencializar depois desse momento aqui, sem dúvida. Queria convidar, então, a nossa presidente da Abrage, a Kátia Bremati, que está aqui com a gente para fazer a abertura, e também o Luiz Paulo Pinho, que é um dos fundadores do Jus Brasil, que também vão fazer essa abertura aqui nesse momento, e depois a gente vai seguindo com a programação, com a palestra da Jéssica. Pessoal, por um motivo institucional, sou eu que estou fazendo a abertura, né, para agradecer a todas vocês, a todos vocês de estarem aqui, mas, na verdade, a equipe é que tocou esse projeto, né, principalmente o Reinaldo e a Letícia, com a ajuda agora da nossa secretária executiva, da Adriana, do Thiago, que está aqui, da Tati, que está aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém que está aqui. Acho que falei todo mundo. Eu queria agradecer de vocês terem topado participar desse evento com a gente, né? A gente está muito feliz com essa parceria com a Jus Brasil. A gente sempre perguntam para a gente quais são as vantagens de ser associado à Abrage. Né? Como se fosse um clube de descontos. Né? Quando a gente pode oferecer um benefício direto, a gente fica muito feliz, mas a gente entende que uma associação, na verdade, é uma entidade que representa a categoria em alguma medida, e o nosso core, né, na Abrage é treinamento. Então, esse treinamento que está sendo dado aqui tem tudo a ver com o que a gente sempre fez na Abrage, que a gente continua fazendo. Mas, dentro dessa lógica de benefícios diretos para associados, né, a gente pôde oferecer esse ano um benefício muito interessante, que é o acesso ao sistema da Jus Brasil para facilitar a consulta a processos. Né? E, dentro dessa aproximação, né, dessa conversa que a gente estava tendo, a gente percebeu que a gente poderia, inclusive, ter esse momento de conversa para aprimorar essa questão da consulta aos processos. Ou seja, não basta o sistema estar lá e vocês saberem que está disponível. O mais legal é vocês conseguirem ver todas as potencialidades e vocês conseguirem aplicar isso nas reportagens. Aí a gente tem um impacto direto, né, um resultado direto dessa parceria, que é o que a gente quer. Então, estou muito feliz, em nome da Abrage, aqui, queria agradecer a presença de vocês. E uma coisa que a gente sempre comenta, nos congressos principalmente, é quanto a gente tem poucos momentos para se reunir como jornalistas, que não seja ali numa coletiva, numa pauta na frente da Polícia Federal, esperando alguém, sei lá, alguma coisa assim. Quantos são poucos os momentos que a gente tem depois da graduação, depois da faculdade, de discutir a nossa profissão, de pensar, de repensar os processos, os procedimentos, de como fazer. Então, acho que aqui a gente está com um time de pessoas qualificadas, de gente que já trabalha, que é muito atuante, mas que também está disposta a se encontrar, conversar, tomar um cafezinho, conhecer pessoas, então, e repensar as práticas profissionais. Então, queria agradecer a todas e todos. Muito obrigada. Gente, primeiro eu queria dizer que é uma honra e um prazer recebê-los todos aqui, tá? Todos e todas. Para a gente do Jus Brasil, essa parceria, ela representa muito, tá? Porque o propósito todo do Jus Brasil é justamente publicizar as informações que já são públicas. E eu acho que vocês talvez sejam os expoentes maiores dessa publicização. Então, no momento que a gente consegue fazer isso, dando acesso a uma ferramenta que, poxa, quer queira, quer não, é um filho para a gente, né? O Jus Brasil tem 15 anos e isso, para mim, representa quase que a maioridade dele, tá? Eu acho que a percepção por parte da Abrage, por parte da classe de jornalista, da importância do trabalho que a gente faz, do reconhecimento, isso eu acho que não tem preço para o Jus Brasil, e eu queria agradecer muito a vocês. Dito tudo isso, agradecer a Kátia, ao Reinaldo, que, tipo assim, a gente, poxa, quando é que a gente começou a conversar, Reinaldo? 2 anos. E, tipo assim, a gente venceu todas as barreiras, sejam elas institucionais, sejam elas de produto em si, para conseguir colocar esse serviço para vocês. Dito tudo isso, eu queria que vocês se sentissem em casa, tá? Eu acho que vocês já aprenderam qual o caminho para chegar aqui. Então, por favor, sintam-se em casa,
o Jus Brasil está de portas completamente abertas para você, não só nesse momento, mas daqui para frente. Por favor, muito obrigado. Eu queria agradecer a Kátia e ao Luiz Paulo, né, pela abertura. Vamos dar continuidade agora, chamando aqui a Jéssica Brandino, da Folha Jus, que vai fazer a primeira palestra para a gente. Antes de mais nada, aí, deixar o agradecimento, né, para a Abrage, pelo convite para estar aqui hoje. E, enfim, espero que a apresentação seja útil aí no cotidiano de vocês, o trabalho de cobertura. Eu acho que o primeiro ponto de falar, né, que quando a gente olha a cobertura jurídica, né, para quem não está aí em um veículo especializado, pode soar aquela coisa de algo muito difícil de se acessar, algo muito difícil de você conseguir obter informações e desenvolver matérias. Então, eu acho que o objetivo aqui da gente é trabalhar para aprofundar mais o conhecimento e tentar aí, tirar mais pautas no dia a dia. Bem, só para falar aqui o meu começo, né, eu trabalho hoje, né, na Folha Jus, né, que é o projeto da Folha que agrega o conteúdo jurídico que é produzido por diferentes editorias do jornal, para facilitar aí a vida do leitor. Basicamente é isso. E aí, pautando, né, fazendo pautas do universo do judiciário, advocacia, por aí vai. Eu estou nisso desde 2021, mas antes, assim, só para situar a primeira experiência, né, mais com temas de judiciário, eu trabalhei antes no Instituto Patrícia Galvão. Não sei se todo mundo conhece, é uma ONG de direitos das mulheres. Então, assim, ali a gente tinha alguns projetos específicos, né, por exemplo, em relação à Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, violência doméstica, feminicídio. Alguém colocou no questionário, não lembro quem, assim, não vou saber quem foi que tinha interesse em desenvolver, né? Foi você? Ah, tá. Um projeto em relação a temas de feminicídio. E, enfim, a gente fez ali dentro um projeto de monitoramento, né, em relação a como a mídia cobria, né, como que saíam as notícias sobre assassinato de mulheres nos veículos. E chama muita atenção como no calor, né, da cobertura, e todo mundo que é de redação sabe como que é o cotidiano, você acaba deixando aí elementos, né, do processo de lado, você acaba pegando aquela versão do matou por ciúmes, né, colocando na manchete ali. E, enfim, eu acho que alguns cuidados que a gente precisa ter, né, quando a gente está escrevendo principalmente sobre temas relacionados a direitos humanos, para a gente não perpetuar certas coisas que a gente não quer e às vezes, na correria, acaba passando. E eu citei aqui também, só na abertura, uma colaboração que eu fiz para a Conectas, que foi um projeto que eles fizeram sobre pena de multa. Era um estudo ali observando como a pena-multa, embora ela seja uma medida cautelar, né, não é uma prisão, ela acabava, de uma certa forma, eu estou amenizando, ela acabava penalizando duplamente as pessoas que tinham ali pendências na justiça, porque se elas não pagassem um montante que às vezes era exorbitante, elas ficavam sem acesso a direitos políticos, daí elas não podiam ter acesso a uma infinidade de coisas porque elas não pagaram essa pena de multa, e às vezes a pena de multa era usada como uma segunda hipótese de prisão, meio nessa linha. Então, tem vários temas jurídicos assim que a gente às vezes recebe uma pauta, e eu acho que a questão aqui que eu quero levantar com vocês como que isso pode se desdobrar, né? Será que essa primeira pauta ela morre aqui, ou como que eu posso extrair mais informações dela? E só para dar um preâmbulo assim, em relação à digitalização da justiça, né, que o pessoal do Jus Brasil deve entrar mais a fundo em relação a isso, eu acho que, para quem aí navega no site de tribunal, já saiu do TJ de São Paulo, já teve acesso aí em diferentes cortes, bate sempre aquela questão, mas por que é assim? Né? Por que você tem tantos sistemas diferentes? Por que você tem uma coisa que não se comunica com a outra? Por que funciona dessa forma? E, na verdade, é que
essa linha de comunicação ela não foi pensada, né? A gente teve primeiro a lei que instituiu ali a digitalização dos processos, né? A migração do papel para o digital, para o eletrônico, e sem ter um sistema, né? Então, quando veio essa lei, você não tinha ali instituído como que a gente vai fazer isso, como que vai ser o passo a passo dessa migração. Então, o que aconteceu pelo país afora é que cada tribunal fez do seu jeito. Então, o Tribunal de São Paulo, que aí eu vou citar, porque é hoje a questão, né, que a gente tem, um dos entraves, porque é o tribunal que concentra o maior número de processos no país, e é um tribunal que investiu milhões para fazer o investimento no próprio sistema, que é o SAGE, e treinou equipe, treinou funcionário para poder usar aquilo. E aí, quando você vem lá em 2013, vem o CNJ e institui finalmente, a gente vai usar esse sistema aqui, que é o PJE. Aí São Paulo já estava no meio do caminho e falou assim, não vou usar o PJE. Eu vou continuar usando o meu sistema. Então, se você for acessar uma coisa em São Paulo e você for acessar em outro lugar, você já vai estar acessando pelo menos 2 sistemas diferentes para encontrar. Eu acho que é aí que vem o grande ganho da ferramenta, né, que vocês vão explorar melhor daqui a pouco, para vocês conseguirem, por exemplo, fazer uma investigação nacional, né, olhar o Jair Bolsonaro, o que ele responde na justiça em diferentes frentes. Se você for fazer isso manualmente, assim, né, sem o auxílio de nada, você vai gastar um bom tempo só para extrair essas informações. Tem aí, a depender da cobertura jurídica que você faz, você entrar no site do TJ pode ser o suficiente para você, porque você está ali cobrindo algo específico. Mas se você quiser ampliar o horizonte, você vai enfrentar essa barreira dos sistemas. E a pandemia, ela deixou, eu coloquei ali na linha, porque ela deixou muito claro quais eram os tribunais que estavam mais adiantados ou mais atrasados nesse processo de digitalização. Enquanto você tinha tribunais que estavam ali quase na totalidade com os processos digitalizados, você tinha tribunal que estava lá na rasteira, que era o Rio Grande do Sul, por exemplo, que era um caso que a maioria dos processos estavam no físico. Aí tem gente que acessa o processo, as pessoas que eu não tive essa experiência de acessar mais processos físicos, falam que tem vantagem, porque você vai lá e acessa lá o calhamaço do processo de uma vez só. E aí tem uma outra barreira também do processo digital, que nem tudo vai estar disponível para você, né? E como que a gente faz para poder vencer isso? Coloquei uns tópicos aqui de cobertura jurídica, porque acho que o ponto principal que a gente sempre começa é qual que é o tempo e qual que é a pauta que você vai ter para produzir, né? Então, para quem está no dia a dia do Hard News, você vai ter, desde aquela pauta básica, saiu uma decisão judicial, a gente precisa dar, ou, enfim, alguém cometeu algum tipo de delito, você precisa falar sobre isso, como que eu exploro isso dentro da matéria. E aí vem o segundo ponto, como explorar quais fontes que vão poder me ajudar nesse processo, né, de tradução. Isso é uma questão que vai depender, óbvio, bem óbvio, mas a área da cobertura que você vai estar explorando. Então, no meu caso, eu trabalho na editoria de política da Folha. Então, vou falar assim, que as áreas que eu mais aciono são direito penal, direito constitucional, direito eleitoral, e, às vezes, direito administrativo. Você vai saber tudo? Não. Então, para aí que existem os especialistas da área. Então, se você pega uma pauta na mão, a primeira questão ali que vai te bater é a questão que eu sempre me faço. Que área, qual especialidade que vai me ajudar a entender melhor o que está aqui? Então, eu preciso de um especialista em Lei Maria da Penha, eu preciso de um especialista que entenda mais de improbidade, eu preciso de uma pessoa que entenda de direito do consumidor, e aí você vai para diferentes praias. Em política, geralmente, as fontes que costumam ajudar mais são mais fontes de academia, pelo menos no meu caso, assim, elas costumam fazer análises mais amplas do que as pessoas de escritório, pelo fato do comprometimento, porque, às vezes, a pessoa não quer falar
com você a respeito daquele caso, porque ela eventualmente pode estar defendendo aquela pessoa. Então, tem essa barreira, e daí acaba que o especialista fica mais travado naquela análise da própria lei e não te traz a informação assim que você está querendo, né? A análise que você está querendo explorar. E aqui eu acho que fonte também, eu estou falando das fontes que você consulta, especialistas, mas também tem as fontes legais, né? Quais leis que eu vou acessar para consultar ali, para conseguir tirar essas dúvidas. Então, se você está trabalhando com uma cobertura de um caso criminal, você vai lá acessar o Código Penal, você vai acessar ali o Código de Processo Penal e você já vai ter meio do caminho, assim, de algumas coisas que às vezes você vai ligar para a fonte, ela vai te repetir o artigo que você consegue identificar. Então, um tempo atrás a gente estava ouvindo falar muito, peculato, o que é crime de peculato e não sei o quê. Você consultando ali no código, você consegue tirar essa dúvida assim de pronto e já, pelo menos, ter uma pautinha básica, sabe aquela coisa, coloca no ar? Então, você já tem pelo menos esse princípio de informação. O acesso à íntegra do processo, que eu acho que é um outro desafio aí que os jornalistas enfrentam, que é a questão de você sofreu lá, chegou, conseguiu a informação, os dados para acessar o processo, entrou no site do tribunal, nossa, não tem nada. Só tem ali a movimentação processual, mas não tem as petições, não tem o andamento, não consigo ver o que é, como que eu faço. Então, eu acho que esse é o ponto mais complicado, porque ele vai dialogar com o anterior da questão da fonte, mas aí eu falei antes do especialista para analisar, né, um especialista de academia. Mas o especialista de escritório talvez te ajude aqui nesses acessos, assim, a ver como que você acessa o processo. Então, ter um advogado ao seu lado pode ajudar. Não sei se todas as equipes aqui onde vocês trabalham tem alguém da equipe que seja um advogado, sabe, para fazer essa consulta, mas eu vou dar aqui também umas sugestões de caminho para onde é mais difícil fazer isso. A variedade de sistemas que eu já falei e a questão da tradução, que é... Deixa eu ver se está na próxima. Que é o tema aqui que eu vou entrar mais uma linha com vocês. Existem vários glossários assim, disponíveis em tribunais de justiça para ajudar a gente a lidar com os termos que a gente vê por aí, e aí, se eu for passar aqui reto todos eles, a gente fica um dia e não termina, né? Porque cada julgamento, se a pessoa for acompanhar um julgamento, ela vai ouvir várias coisas que ela não vai entender pelo caminho se ela não estiver familiarizada. Então, a dica é se prepare, né, com antecedência e busque aí informações da área que você está cobrindo para, pelo menos, tirar essa primeira barreira do que você vai precisar traduzir pela frente. Eu separei aqui no material, essa apresentação vai ficar disponibilizada para vocês, alguns guias que vocês conseguem acessar aqui clicando no nome da instituição que está na frente. Então, aqui abre o glossário e aí vocês conseguem fazer a busca aqui pelos termos que vocês estiverem colocando. Eu gostei desse do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, porque você pode buscar a palavra aqui direto e daí facilita bem a vida. E aí, aqui também eu coloquei uma cartilha que é do TJ do Mato Grosso. Eu achei ela bem útil, porque ela traz algo que eu acho que, às vezes, é o nosso ponto de interrogação. Como que a gente traduz o termo? Né? Então, assim, como que você pega aquela palavra lá que o advogado te falou e você traduz ela para o seu leitor sem escorregar na casca de banana e cometer aí um outro erro jurídico? Então, ela tem aqui algumas opções de substituição aqui que vocês podem usar, como que você traduz, porque, no final das contas, você vai ver que o vocabulário poderia ser mais simples, mas a gente tem essa barreira de acesso, então a gente precisa descobrir aí nas facetas como que a gente lida com isso. E aqui, além das cartilhas que estão por aqui, os termos, eu incluí também essa parte do material do Tribunal de Brasília, que eles têm uma página que é bem útil para vocês. Peraí.
traduzirem aqui o significado dos andamentos do processo. Você pode ter mais familiaridade ou menos familiaridade com o acesso ali ao processo judicial, e pode também ter colegas que estão ali acessando pela primeira vez e vão te perguntar, talvez em um plantão ou não, onde que você acha a informação que você precisa. Decisão é uma palavra-chave, né? Mas, às vezes, assim, tem alguma petição, alguma coisa inicial que ela pode te trazer mais informações. E pode ser que, ao acessar ali o sistema do judiciário, essa terminologia não fique tão clara. Então, aí tem uma ferramenta onde vocês podem aqui digitar a parte processual do processo, e ele vai te devolver aqui algumas opções explicando o que é o despacho. Assim, despacho significa que ocorreu uma decisão simples que apenas movimentou o processo. Isso que é o despacho. Então, assim, você começa assim, a vencer algumas barreiras iniciais para você conseguir extrair informação. Falando também, puxando sardinha pelo fato de eu cobrir política, mas acho que o Tribunal Superior Eleitoral ele tem material muito rico que vocês podem explorar a fundo para vocês já irem se preparando aí quem estiver na lida da cobertura das eleições municipais para o ano que vem. Porque eles preparam alguns glossários, que aí a gente vai avançar do jurídico, que é quando as áreas elas vão se conectando. Então, você tem, por exemplo, muitas discussões da justiça eleitoral que elas são relacionadas à tecnologia. E eles fazem glossários específicos para você entender os termos de TI, por exemplo, e também aí os termos que são próprios da justiça eleitoral, tem sessão de perguntas e respostas e tudo mais. Em relação à justiça eleitoral, é aquilo que quem já cobriu a eleição sabe, final do ano que a gente vai ter as regras, né, definidas para a eleição do ano que vem. Só que, até lá, assim, se você quiser se familiarizar, dar uma olhada no que já tem de regra, você vai conseguir assim, fazer aquela matéria, o que mudou, né? O que está mudando daqui para lá, o que está sendo acrescentado ou não. A gente está no momento agora de discussão no Congresso que pode mudar um monte de coisa. E um outro link aqui que eu deixei é do Patrícia, que foi o link dos dossiês que o Instituto Patrícia Galvão tem, para quem quiser se aprofundar em relação à cobertura de crimes contra as mulheres. Elas têm tanto uma parte de cobertura aqui em relação a dados. Eu trabalhei aqui quando estava construindo esse do feminicídio, que é um banco bem útil, porque aqui nessa fase, além de você conseguir entender aqui o material, o que é o crime, o que aconteceu, enfim, aqui toda a parte teórica, você tem vários materiais de apoio, e o material de apoio que eu acho que mais faz falta do nosso dia a dia, que poderia ter um desse para cada área do judiciário que a gente cobre, é a parte assim que você tem acesso a fontes. Então, eles têm um guia completo aqui que você consegue acessar fontes e ver assim, eu preciso de uma especialista que fale sobre violência sexual. Eu estou mostrando de feminicídio, mas tem de violência contra a mulher também. Então, vocês conseguem ali acessar. Mas não tem o telefone da fonte, porque está público. Mas vocês ligando, né, lá, elas te passam, sabe? Sendo produção de matéria jornalística, vocês conseguem ter o acesso ao telefone na hora. Isso salva vidas. Assim. Eu lembro que eu salvava muitas vidas e fiz vários colegas assim, dessa época de auxiliar na cobertura mesmo, porque é difícil, especialmente para temas sensíveis, assim, você conseguir um retorno rápido da fonte, né, que você quer achar, e achar uma boa fonte. Né? A gente vai assim, acumulando. Quanto mais tempo de cobertura você tem num determinado tema, e a vantagem de você se especializar numa determinada área é que você vai conhecendo as pessoas e você vai, assim, por exemplo... Só compartilhar rapidamente, eu estava no plantão do 8 de janeiro.
E aí, assim, calhou, estava ali naquela tarde, começou a ter a invasão, e aí eu falei assim, eu vou fazer uma repercussão jurídica disso. E eu só falei que eu vou fazer uma repercussão jurídica disso porque eu tinha um calhamaço ali de pessoas que eu podia acionar. E aí eu fui assim falando com minha listinha inteira para tentar entender o que estava ali. Quais são os crimes que estão ali, o que está acontecendo, o que pode acontecer com essas pessoas, como que elas vão responder por isso, o que a gente está vendo acontecer. E eu acho que é essa vantagem que você tem dessa coisa da construção do acesso. Bem, vamos lá, essa aqui eu já passei. E eu falei da questão dos advogados, né? Você acessa ali a página do processo no site do tribunal, ou a única informação que você tem é que o fulano tem tal advogado, está sendo defendido por tal pessoa, mas você não tem um contato. E aí você vai lá desesperado, pede ajuda para todo mundo, quem que pode te ajudar e tal. Você pode consultar no Cadastro Nacional dos Advogados, que é um serviço da OAB. Aí você pode preencher o nome do advogado aqui em si que você está procurando, e aí aparece uma fichinha aqui com os dados, assim, tipo, geralmente tem o e-mail e tem o telefone. Então, já tive que fazer virar pauta, assim, teve determinada decisão, mas não era um caso tão conhecido. E aí a chave foi quando o outro veículo foi e deu o nome do advogado, porque pelo nome do advogado eu consegui chegar na pessoa. Então, guardem, porque isso é bem útil também. A outra coisa é que é um serviço, até que foi um professor, eu faço uma pós em jornalismo de dados, e um professor indicou aqui, o Eduardo Goulart, um serviço que o site Migalhas tem, que é de migalhas correspondentes, que são advogados assim de regiões mais remotas, assim, fora dos grandes centros. Então, sei lá, você às vezes precisa contratar alguém para simplesmente ter o certificado digital e acessar uma matéria. Ou você precisa, sei lá, acessar alguma informação. Eu vi que tinha gente também da região norte, estava pesquisando na Amazônia e tal. Preciso ter alguém que tenha mais familiaridade com questões de determinada região. Então, às vezes, assim, a depender do orçamento que tem ali disponível para o trabalho que você está executando, acessar essas fontes, sair aqui do nosso eixo, né, sudeste, e acessar profissionais de outras regiões pode ser uma coisa que te ajude bastante. Fora a questão do certificado digital, que, voltando ali nos pontos, né, de dificuldade que a gente pode enfrentar pelo caminho, a questão do acesso se quebra com o certificado digital, porque aí o advogado vai ter acesso à íntegra das partes. E bem, aqui, só botar. Eu estou voltando aqui numa tela, porque, às vezes, você chega ali na página, né, no tribunal, e você se depara assim, eu preciso fornecer algumas informações, né, gerais para poder acessar o processo. Mas, às vezes, você não sabe nem o nome completo da pessoa que você está investigando, que você vai precisar investigar. Isso daqui pode ser... Eu estou colocando um exemplo super óbvio aqui, Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe o nome completo, mas, na eleição municipal, você tem muito candidato ali que você vai precisar, por exemplo, puxar a capivara da pessoa. E aí, capivara, todo mundo está familiarizado, né, com o termo. Aí você precisa fazer esse levantamento, então, de processos, entrar no tribunal e fuçar lá a vida da pessoa, encontrar informações a respeito dela, e você não sabe lá qual que é o nome do cara que você só conhece como, sei lá, Dudu do hot dog, sabe? Então, assim, você precisa ali destrinchar. Uma dica que eu dou em relação a políticos, essa parte de acesso, entrando pelo... todo mundo conhece o Divulga Candi? Não é familiarizado para ninguém? Tá. Na parte aqui, só... se alguém tiver explorado, esse cantinho aqui valioso, que ainda está no ar, espero que assim continue até as eleições do ano que vem,
é a parte onde você tem aqui acesso, né, aos documentos, aos certificados que o candidato precisa apresentar. E aqui você consegue pegar tanto o CPF quanto o nome completo do candidato, para você conseguir acessar as informações dele no site dos tribunais. Eu deixei aqui um exemplo assim, de matéria de capivara que eu tinha feito na Folha em relação a prefeitos, candidatos a prefeito na Grande São Paulo. E aí, acho que tem uma questão também, que é quando você acessa a parte processual, que é um acesso básico, né? TJ de São Paulo, você entrou aqui na primeira página do tribunal, você vai na consulta processual, isso se você não estiver usando já a ferramenta, né, direto, que vai te poupar esse caminho. Aí você vai chegar na página, qual o processo aqui que você vai acessar, e aí você vai se deparar aqui com um conjunto, né, de relações de processos que essa pessoa está respondendo. Aqui, né, óbvio, vai ter um trabalho de você acessar processo a processo ali e tentar entender o que a pessoa está respondendo. Que eu acho que é a continuação da ferramenta. O que a ferramenta vai te dar? Vai te dar a lista ali de possibilidades que você pode explorar. Só que o trabalho de análise, o trabalho de processamento de dados vai ficar pela sua conta, né? Então, você vai ter o meio do caminho ali, e aí, para você conseguir extrair informação, você precisa entender, eu não vou ali pegar, por exemplo, o Bolsonaro tem uma coisa na Fazenda, mas não tem nada, é uma questão mais ali de processos administrativos de venda de imóvel, ou venda de imóvel pode interessar, sendo Bolsonaro, aí, ou outra coisa, assim, você vai fazendo a separação do que vai ser útil, do que não vai ser, para você não cair naquele tipo de título, a pessoa responde a X mil processos. Só que você não fala que processo que ela está respondendo, em que instância, o que é. Porque você pode ter várias coisas assim na justiça que não são graves, que são ali andamentos da vida cotidiana, mas não é nada assim que precisa ser explorado numa matéria. E aí você vai entendendo e vendo o que precisa acessar. E aí, o link da felicidade, né, quando você vê aqueles documentozinhos que tem o link. E quando não tem, aí você sente e chora, né, porque você vai precisar justamente ali explorar outras fontes para poder acessar e voltar nesse caminho, né, de buscar os especialistas, de conseguir obter mais informação para poder destrinchar. Bem, aqui da parte da escrita, já falei várias vezes da questão dos especialistas e a questão da importância de você ouvir todos os lados envolvidos na reportagem, porque, ao mesmo tempo, além da questão da ética, né, de cobertura, de você ter essa necessidade sempre, às vezes, ao acessar o outro lado, esse outro lado pode te trazer uma informação que mostre para você que a sua tese, que você estava construindo, estava errada, que tinha um ponto ali que você não tinha observado e que você precisa explorar melhor, ou mesmo derruba a sua pauta, porque você olha assim e fala, opa, não é bem aquilo. Eu acho que é sempre a gente sempre precisa ter muita cautela, né, quando chega uma denúncia na nossa mão, de ir ali tentando entender se aquela denúncia para em pé. Né? Onde que eu vou buscar informação, eu vou tentar entender aquilo, eu fiz um trajeto parecido nisso quando estava na eleição municipal passada, daí eu recebi uma denúncia sobre um político local, e aí eu fui ali explorando, né, com fonte do Ministério Público, foi o caminho que eu segui, e aí consegui conversar com umas 3 pessoas, e eu vi que eu consegui ter o acesso ao depoimento oficial que foi prestado na delegacia e ele não batia com o depoimento que a pessoa estava me fazendo. Aí eu falei assim, tá estranho, assim, não é uma coisa assim que dá para confiar. Então, às vezes a história parece boa demais, você tem que ligar ali o radar do desconfiômetro para você não cair nenhuma injustiça. E escrever com clareza, eu acho que é um ponto que também pode ser uma tentação aí, em algum momento, de simplesmente pegar ali
o parágrafo da decisão, fazer um copy-paste e pronto. Mas tem muita coisa ali que a gente precisa traduzir, né? Eu acho que é o serviço ali essencial do jornalista, que é a gente conseguir destrinchar, olhar todo esse glossário de termos e falar para as pessoas o que realmente importa dentro da matéria. E, bem, e eu ia falar também aqui, eu falei de vários pontos de acesso, vocês vão ter também ali o acesso da ferramenta para facilitar a vida. Só que a assessoria de imprensa ela pode ser uma grande aliada assim, nesse processo aí de busca de processos para a pessoa que não tem um advogado, não tem um certificado digital que ela consegue acessar, porque algumas assessorias são muito eficientes, elas conseguem te dar acesso assim, à íntegra em pouco tempo. E foi assim que a gente, por exemplo, pegou a íntegra do processo do Bolsonaro no TSE, aí, que resultou na inelegibilidade dele, com a assessoria do TSE. Então, você consegue aí ter acesso a todas as petições que foram rolando no decorrer aqui da tramitação do processo, aos vídeos e tudo mais. E foi assim que a gente foi fazendo as coberturas prévias, né? Naquela semana, assim, o que a gente vai fazer sobre o julgamento? Aí você volta aqui e vê quais são os argumentos que a defesa do Bolsonaro está apresentando. Como que esse argumento aqui apareceu ali no julgamento? Como que você constrói isso? Então, aquela coisa de você desdobrar a pauta, você conseguir olhar outras possibilidades que tem. E até apresentando nesse processo assim, de ouvir, acho que é aquela coisa, o exercício que a gente faz como jornalista, né, que é de escutar a fonte, escutar mesmo, assim, fica bem atento. Porque tem algumas sugestões que são sugestões que você pode deixar para outro momento. Mas, às vezes, vem algumas dicas de olhar que você olha e fala, realmente isso daqui faz sentido. E aí, só compartilhar, que tinha uma outra pauta que daí ganhou bastante destaque depois, que era em relação à parte 2, assim. O Bolsonaro está inelegível, e agora? Assim, o que pode mais acontecer com o Bolsonaro? E foi ali, conversando com as pessoas, conversando com vários especialistas em direito eleitoral, que eu estava entendendo, tem uma parte aqui que são os direitos na esfera civil dele que as pessoas não estão explorando. Tem uma possibilidade aqui que ele pode ainda vir a responder alguma coisa. Beleza, assim, futurologia, né, tem um outro desdobramento, mas é uma outra hipótese que você também pode trabalhar nisso, ouvindo as pessoas, entendendo o processo, entendendo o que ele está trazendo em termos de informação para você, e que você pode explorar e trazer outros desdobramentos para os leitores. Bem, é isso, assim, da minha parte. Espero aí a gente trocar também, né, durante espaço de pergunta. Esses aqui são os meus contatos, daí qualquer coisa, se vocês precisarem, estamos aí. Jéssica, parabéns pela apresentação. Eu queria perguntar, já que você está fazendo um Master de Jornalismo de Dados, como você enxerga a aplicação da ciência de dados para a gente acessar melhor, ou acessar mais processos, ou fazer raspagem dos sites dos tribunais, enfim, né? Como essas duas áreas se juntam? Nossa, você está fazendo a pergunta que eu estou aguardando para fazer agora na sequência também, porque acho que o grande desafio que a gente tem é que os tribunais eles têm sistemas complexos, que foi o primeiro ponto. Então, quando eu comecei assim, a fazer a especialização de dados, essa era a minha ideia. Eu falei assim, vou explorar aqui para conseguir fazer a raspagem no tribunal. Aí o Feliz, que você conhece, me desiludiu, falou assim, você não vai conseguir fazer isso agora, sabe? Porque é um processo, a Transparência Brasil, por exemplo, que já fez assim, processos de raspagens complexos, são projetos que demoram meses, sabe? Às vezes anos, para você conseguir desenvolver ali uma boa ferramenta de extração. Mas isso não impede você de fazer parcerias com fontes da academia que já desenvolvam isso. Na eleição passada, a gente fez com o pessoal da FGV, e eles tinham justamente uma raspagem ali de processos dentro do site do TSE,
para extrair todas as ações que entravam ali de deputados e tudo mais, e eles estavam fazendo esse processo de coleta. Eles faziam direto do site do tribunal. Qual que é o porém? O porém é o time, né? Porque para a gente lá, que era jornalista, a gente estava achando, nossa, vai super render e tal. Mas quando eles conseguiam ali fazer o processo, fazer a coleta, fazer a análise e olhar o que pegava, a notícia já tinha sido dada assim ao redor do globo, sabe? Então, você pode ali explorar, mas não é algo simples por conta das ferramentas de CAPTCHA que tem dentro dos sites, não é algo fácil. Esse que eu citei no começo, que foi o projeto do pessoal da Conectas, eles fizeram uma raspagem de dados dentro dos sites dos tribunais, eles fizeram filtros ali por termos específicos. Então, eles estavam ali pesquisando pela multa e foram fazendo as filtragens. Só que não é trivial, assim, pelo menos para mim, que estou ali iniciando, talvez para a Cecília assim, já seja um outro passo, mas acho que tem esse processo. Você consegue explorar bastante coisa, temática, por exemplo, aí talvez a minha curiosidade em relação à ferramenta do Jus Brasil é se ali dá para a gente fazer esse processo, né, de coleta de dados, porque aí facilita bastante também para poder extrair mais informação. Não estava combinado aqui com o Luiz, mas quando surgiu essa pergunta, eu fui atrás, porque a gente participou de uma reunião em que a gente falou sobre raspagem de dados e sobre padronização. Então, acho que é uma curiosidade de todo mundo aqui também. Para além da ferramenta, porque tem muita gente aqui nessa sala que faz jornalismo de dados, faz raspagem, programação, usa Python ou C. Não vamos brigar por causa de linguagem aqui. Então, daí eu, sem combinar com o Luiz aqui, desculpa, eu pedi para ele responder essa questão da raspagem e também da discussão de padronização que estava tendo no CNJ, se um dia a gente vai ter um sistema integrado, com essas informações todas juntas, que é o sonho que a gente tem, porque hoje a gente vai... A Justiça Eleitoral é uma coisa, lá no Paraná é o ProJude, é outro sistema, aqui em São Paulo é outro sistema, e assim por diante. Bom, obrigado, Kátia. Eu também sou do time de quem não sabe fazer raspagem de dados, mas no JUS, obviamente, a gente sabe fazer. E a gente sofre muito assim, de fazer raspagem de dados nos tribunais, né? Acho que a Jéssica comentou, né? 96 tribunais diferentes, inúmeros sistemas, etc. E apesar de a gente ter previsão na lei, né, dos órgãos públicos assegurarem, né, uma porta específica para sistemas de terceiros para fazer a coleta dessas informações, que basicamente é API, seja para jornalismo, empresas privadas, e a resolução do CNJ também permitir ratificar e endossar esse ponto da lei, na prática, obviamente, a gente vê que isso não acontece, né? Não tem nenhum tribunal que hoje disponibiliza para o JUS ou para qualquer outro ente alguma porta que facilite essa raspagem. Então, a gente tem um conceito que a gente fala hoje, que a gente tem um tipo de raspagem adversarial com os tribunais. Então, a gente está sempre fazendo, né, com o pool de advogados parceiros que a gente tem, formas de coletas, né, de forma que não onere efetivamente, em demasia, os tribunais, e óbvio que fique dentro dos limites que os próprios tribunais estabelecem. Só que a gente consegue fazer isso porque hoje, né, a gente tem um suporte, né, um time relevante, a gente consegue ter capital para fazer esse pool mais aberto de raspagem, só que a gente sabe que isso é exceção, né? O JUS demorou muito tempo para chegar nesse ponto. E esse outro ponto da Kátia que a gente comentou, e o Luiz Paulo pode complementar, tem algumas iniciativas no CNJ, né, que vão em prol, né, dessa ratificar de fato essa abertura dos dados, mas também unificar uma base única do Poder Judiciário, né? Tem o PDPJ que está saindo, também tem uma outra iniciativa ali, que é o DataJude, salvo engano, do CNJ, que é muito focado em pesquisa. Só que tem alguns problemas, né? O DataJude, por exemplo, eles permitem, né, você fazer a pesquisa de informações processuais, só que eles anonimizaram o nome de partes. E anonimizaram tanto de pessoas físicas como de empresas. E a alegação que eu ouvi do próprio CNJ é que isso feriria a LGPD e algo do tipo, sabe? Então, assim, a gente caminha, mas a passos demorados, etc. E um outro ponto que a gente identificou também, que a gente que vê hoje no Brasil, processos que têm andamentos diários são 5% dos processos que estão nos tribunais. Então, o JUS Brasil e N outras empresas ou pessoas que fazem raspagem de dados, a gente acaba fazendo raspagem para pegar algum tipo de informação de um processo que, na prática, não precisaria, porque são só 5% desses processos que estão andando. Então, uma outra iniciativa que a gente está conversando com o CNJ é justamente, eventualmente, os tribunais
puxarem uma lista dos números do CNJ, dos processos que tiveram algum tipo de andamento naquele dia e etc. E daí as empresas e todo mundo só bateria, né, em cima daqueles CNJs que tiveram andamento. Mas, enfim, eu não sei se eu respondi, eu tentei dar um contexto geral, assim, e acho que outra coisa que é relevante a gente comentar aqui, né, que tem muita discussão, eu posso fazer uma raspagem de dados, eu posso fazer ou não. Quando a gente está falando de sites e de informações públicas, de órgãos públicos, a gente tem previsão, não vou nem entrar na pirâmide lá, mas tem Constituição, principalmente a Lei de Acesso à Informação e resoluções do CNJ que permitem. Quando a gente está falando de raspagem de entes privados, etc., é uma outra discussão que eu não vou entrar no mérito aqui, mas é um pouco mais complexo essa permissão para raspagem de bases de dados privadas. Acho que é isso. Então, e quem quiser conversar um pouco depois, eu estou por aqui, fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida, pode parecer besta, mas, enfim, eu tive dúvida também com os especialistas nesses casos. Casos de grandes magnitudes, tipo Brumadinho, Mariana, as queimadas na Amazônia. Às vezes tem processo, por exemplo, começa na primeira instância, Brumadinho, por exemplo, começou na primeira instância, depois foi para Belo Horizonte, depois foi para a segunda instância de não sei aonde, aí depois até que a Justiça Federal assumiu tudo. Como é que você faz tipo uma cronologia dessa treta toda? Nossa, eu acho que é um desafio. Eu nunca tive que fazer assim um processo que muda de lugar, né? Você está falando isso, né? Como que você pega ali e trata um caso que vai migrando de instância. Eu acho que o primeiro ponto é você entender, mais básico aqui que eu estava fazendo mais recentemente era o caso de Guarulhos, né, das joias do Bolsonaro, para tentar ali entender a discussão em relação à competência. Por que esse caso está no STF? Então, a minha pergunta, assim, você tem uma pergunta ali que te move. Eu queria entender, esse caso está no STF hoje, mas o que aconteceu com ele antes? Então, essa movimentação, assim, você tem que ver o que é relevante ali você contar dentro da matéria. É relevante você falar que ele ficou na primeira instância da Justiça de Minas porque foi ali que o processo dormiu, sei lá, durante anos, e aí você entender assim, mas ele dormiu por tanto tempo, por quê? Porque estava difícil de achar a testemunha, porque eles arrolaram uma lista gigante e aí não andou, ou foi alguma intervenção do jurídico das empresas que adicionou, e aí eu iria por essa linha dos entraves que dificultaram o processo a ter um andamento mais célere, você entender assim, onde que foram os gargalos disso. Então, ele parou aqui nesse ponto porque teve uma petição da defesa que fez esse caminho. Eu acho que um caso que a gente tem visto muito esse exercício de cronologia é da Botkiss. A Botkiss é um processo assim que a gente viu se arrastando, e agora ele vai voltar para o começo. Ele vai anulado, e aí você vai ver a coisa começar de novo. Então, você vai entendendo assim, o caminho dos percalços que foram vivenciados, né, durante ali, para ver também se eles fazem sentido ou não. E você pode levantar questionamentos, né? Essa parte aqui, esse questionamento que a defesa fez nessa etapa, ele é usual, não é usual? A resposta que o judiciário deu aqui, ela bate com a jurisprudência que o tribunal tem para outros casos. Eu falei da questão do acesso ao especialista, porque eu acho que o especialista tem essa chave quando você não tem a formação em direito, que vai te agregar, que é a leitura da jurisprudência. Um bom especialista vai trazer isso para você. Olha, no histórico aqui desse processo, a gente tem a justiça lidando dessa maneira. Você pode observar, por exemplo, tem várias questões para você explorar. Você pode observar o padrão de comportamento da justiça ali na região em relação a esse tipo de caso. É óbvio que no caso da barragem a gente não tem dois casos assim para falar disso, mas em crimes ambientais, como que funciona isso? Eu lembro que quando teve a morte do Bruno e do Dom, eu falei com o pessoal da Pastoral da Terra,
eles tinham um planilhamento assim de todas as pessoas que tinham morrido, assim, que tinham sido assassinadas, né? Pessoas do campo que tinham sido assassinadas antes e que o caso estava impune. Eles tinham ali a relação de quando que o caso foi julgado, não foi julgado, a pessoa está presa, a pessoa não está presa, e eles tinham tudo aquilo, sabe? E aí, se eu fosse achar que, não, ninguém está olhando para isso e tal, e fosse tentar fazer na mão, eu ia demorar semanas para tentar chegar num rascunho do que eles tinham ali já pronto. Então, aí é uma outra via. Procurar ali as associações que estão no chão trabalhando diretamente com a temática, porque elas vão ter ali levantamentos mais robustos que já te dão um atalho de como que você, do que você pode explorar, né? Ali, qual que é o gargalo que está acontecendo naquela situação e se realmente você tem ali um quadro ou não de impunidade que você possa trazer. Eu acho que eu levantei mais questões do que a pergunta. Mas acho que é um pouco isso. Às vezes você pega um tema e você vê assim que o tema não é uma matéria só. Que o tema assim, é uma série, é um desdobramento que você vai ficar, às vezes, um ano, mais de um ano, para conseguir dar conta do que ele traz. Mais do que a mudança de esfera, né, estadual, federal, de instância, eu acho que a questão da falta de padronização pega muito para a gente, a falta de um sistema de busca efetivo. Então, porque eu acompanhava, por exemplo, vários processos que eu chegava no jornal, a primeira coisa que eu tinha que fazer era entrar naquele número de processos para ver se tinha tido alguma movimentação. Aí, às vezes, saía uma matéria sobre aquele mesmo assunto e eu falava, mas como pode se eu entrei, né? Aí o advogado falava, não, mas você não está com todos os números, porque tem uma parte do processo que é um outro número. Tá, eu vou adivinhar isso como, né? Porque esse agrupamento de processos facilitaria muito o trabalho, não só dos jornalistas, mas da justiça. Agora, quando eu tive a oportunidade de fazer reportagem de questões que mudaram de esfera, então, por exemplo, acho que vários de vocês tiveram que fazer matéria sobre a questão de justiça eleitoral, quando se decidiu que Caixa 2 ia para a justiça eleitoral e não para a justiça comum, né? Então, no caso lá do Paraná, por exemplo, o caso do Beto Richa saiu da justiça comum e foi para a justiça eleitoral. Quando foi com o processo original anexado. Então, tinha lá uma consulta de parte que eu conseguia consultar o processo que estava na justiça comum. Então, uma forma é ver os benditos dos anexos lá, que nem sempre a gente consegue acesso, porque os sistemas pedem que você tenha uma OAB para conseguir fazer isso, que essa é uma das brigas da Abrage. A gente está lutando no CNJ para tentar convencê-los a ter algum tipo de dispositivo que a gente tenha o mesmo acesso que qualquer advogado, justamente usando esse mesmo argumento que a Jéssica mencionou no início, que é quando os processos eram físicos, a gente pegava o processo inteiro. Por que hoje a gente não pode? O que mudou na legislação que diz que hoje eu não posso pegar um processo inteiro? E quando eu tive a oportunidade de falar com a presidente do STF, com a Rosa Weber, sobre isso, ela, inclusive, perguntou, mas para que vocês precisam de todas as movimentações? Aí eu falei, porque muitas vezes a matéria está numa movimentação, num laudo, numa juntada de documento, é que o teu lead está ali. Né? Eu não preciso só da inicial, da sentença, eu preciso de todas as partes do processo. Eu acho que essa é uma luta que a gente pode lutar junto. Né? Tá bom? A gente vai continuar aqui. Nessa parte nós temos... Eu vou fazer um breve relato aqui de como funciona a ferramenta, do ponto de vista jornalístico, né? Pensando um pouco com a cabeça de quem estava em redação, sou colega jornalista de vocês. Depois a gente tem a Natália e a Tuane, que são talentos aqui do Juiz que construíram essa solução e trabalham nesse produto e vão aí colocar mais a parte de mão na massa mesmo de como funciona. Né? Então, a parceria com a Abrage, como o Luiz e o Reinaldo brincaram, ela tem sido construída há algum tempo, né? Envolve outros projetos, mas essa liberação do usuário, né? Do login para a ferramenta, a gente liberou isso a partir do fim do primeiro semestre desse ano. E a gente já tem hoje mais de 100 jornalistas usando, a gente atualizou esse número hoje, né? O que deixa a gente muito feliz, né? Tem sido algo prático para os colegas. E daí o interessante é a gente entender que essa é uma solução que nós pensamos aqui no Jus Brasil
especialmente para jornalistas. A gente meio que fez uma mistura aqui do que a gente tem como produto para cidadãos e para pessoas advogadas, né? E construiu aquilo que fazia mais sentido para vocês, né? Que trabalham em redação, junto, obviamente, com o apoio da Abrage, que foi nos orientando nesse sentido. Então, a gente tem hoje uma solução especialmente pensada para jornalistas e que reúne um pouco do Jus Brasil Processos e do Jus Brasil e do Pesquisa Jurídica Básica, que são 2 produtos que pessoas normais podem comprar hoje, entrando no Jus Brasil e assinar, né? A gente juntou isso tudo e ainda customizou para ficar mais útil, né, para quem está no dia a dia das redações ou, enfim, construindo matérias. O que é que tem nesses produtos, né? Essa é uma coisa interessante da gente falar. Em geral, quando você assina o Jus Brasil Processos, você tem um limite de até 5 processos que podem ser acompanhados. Na parceria com a Abrage e no que a gente quer estabelecer também com as redações, a gente já estica isso para até 55 processos, né? Então, o acompanhar o processo é um botão que você clica lá, né? Quero acompanhar esse processo, e ao acompanhar você vai receber as atualizações desse processo e vai também poder ter acesso às informações, né? Que fazem parte, né? Desde a linha do tempo até os documentos, os autos e tal. A gente também tem acesso a jurisprudências, jurisprudência, né? Que pode facilitar, por exemplo, uma matéria que você está querendo perceber o entendimento do tribunal especificamente daquele estado sobre aquele assunto, né? No júris lá, nesse artefato do júris, você vai conseguir ler jurisprudências de forma mais organizada e vai te ajudar a entender isso. A legislação, né? Que é o mais simples de entender, e diários oficiais também. Eu falo sempre para o pessoal de produto, né? Como jornalista, fiquei muitos anos em redação, diário oficial é um troço que a gente usa, né? E que às vezes não é tão fácil de achar, né? A gente tem também no produto isso. Diários do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Nós não temos todos, tá? Porque são muitos diários, alguns a gente está cada vez mais tentando aumentar a nossa base, né? Mas nós temos muitos dos mais relevantes e que podem, e como o caminho no juiz, a usabilidade é mais fácil, pode ser também um encurtador de caminho, um ganho de tempo para quem está usando essa licença. E esse muito mais é porque tem algumas coisas que para o dia a dia do jornalismo não é tão útil, mas faz parte do produto, como modelos e peças e tal, que são conteúdos mais voltados para quem trabalha com advocacia em si. Uma coisa importante da gente destacar aqui é que a gente trabalha nesse produto com informação, o que é que a gente resumiria como a entrega do Jus Brasil é facilitar o acesso às informações públicas e oficiais, né, do judiciário. Mas a gente não tem a intenção, né, nem o objetivo de substituir os tribunais, né? Como a Jéssica mostrou aqui, a pesquisa nos tribunais é ali a fonte primária da informação. Então, o juiz vai refletir as informações que estão nos tribunais, mas a depender do lead ou do título, né, essa dupla checagem faz muito sentido, até porque pode haver um gap de atualização aí, né, entre o que subiu no tribunal e o que subiu no jus, né? Então, o grande ganho, a Nath vai falar muito melhor sobre essa prática, esses casos de uso, é que no juiz é muito mais fácil, muito mais amigável você entender, você compreender, pegar contexto para construir sua história, mas depender se aquele documento é o fundamental da sua matéria, você pode fazer a dupla checagem, e aí você já vai com o nome da pessoa, com o número do processo, você já vai muito mais instrumentalizado para achar as coisas no tribunal, né? No tribunal de origem daquele processo. Não, só o que eu queria era chamar atenção, né, para o motivo pelo qual a gente tem essa defasagem, né? Porque, quer queira, quer não, a gente depende de uma ação proativa do Jus Brasil de entrar no tribunal e fazer o download dessas informações. E pode, sim, acontecer da gente não ter entrado no momento por algum tempo e você ter algum tipo de déficit. Então, sempre é super importante você fazer essa dupla checagem dentro do tribunal para ter certeza de que a última movimentação que consta é a própria que está lá dentro. Exato. Essas boas práticas a Nath vai detalhar melhor, mas um teaser aqui, um spoiler, que a gente também já está com a busca através de CPF, né? É uma luta nossa assim, para atualizar o nosso produto, para evitar a confusão por homônimos, que é uma coisa muito comum na justiça brasileira, né? Os nomes iguais. Então, você vai poder buscar por nome, pelo número do processo e pelo CPF, então você tem aí uma capacidade de ser mais assertivo também.
a coisa do acompanhar processos, né, que é o botão que quando você acompanha o processo, para você poder ter acesso a todas as informações do processo, você precisa estar acompanhando ele. Então acontece às vezes, né, Reinaldo, o cara não está conseguindo, o jornalista tal ligou, não está conseguindo visualizar. Muitas vezes ele esqueceu de apertar o botão acompanhar. Então ele entrou ali só como visitante do processo, ele não está acompanhando o processo em si. Esse é um botão também que a Nath vai mostrar ali, mas é importante ter essa observação. E também essa coisa de verificar a situação do processo, que é mais um botão que vai ter lá na página, nós vamos mostrar aqui agora, que faz uma nova varredura, né, uma atualização. Então, no dia a dia, sempre que você está querendo fazer daquele processo fonte de informação para suas matérias, fundamental, primeiro que você, ao encontrar o processo, acompanhe o processo, e ao for visitá-lo para atualizar o seu texto ou sua apuração, que você faça essa verificação, para ele poder fazer uma nova raspagem e atualizar os dados, e aí, eventualmente, você faz essa dupla checagem lá, a depender do que você precisa para a matéria, qual é o lead, qual é o título que você vai dar. Tá? Só um overview mais geral do que a gente está oferecendo. E vou destacar de novo que é uma solução específica da Abrage, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa usa o JUS Brasil, né, para constar seu próprio processo. É muito comum, né, hoje as pessoas quererem saber, acompanhar seus próprios processos, consumidor, seja o que for. Elas não vão ter essas mesmas condições que a gente criou para os jornalistas, tá? Então, esse é um plano assim específico, né? Meio voltado de fato para quem usa o JUS Brasil para o jornalismo profissional. Então, hoje, o convênio que foi firmado com a Abrage, ele permite que a gente dê um acesso diferenciado para os jornalistas. Uma pessoa comum, por exemplo, que não é parte no processo, ela não vai ter acesso aos mesmos documentos que vocês têm. Então, o JUS Brasil ele respeita exatamente todas as camadas de proteção que um tribunal tem. No caso do convênio com a Abrage, em virtude da gente ter, digamos assim, uma pessoa jurídica, que é justamente a pessoa jurídica da Abrage, se responsabilizando pelo uso dessa informação, a gente consegue, inclusive, entregar os autos processuais para que eles sejam lidos pelos jornalistas. Isso não é acessível para uma pessoa que não é parte do processo ou que não é advogado. Então, é super importante falar sobre como a gente conseguiu viabilizar até juridicamente essa situação. Dentro desse grande contexto que o Luiz falou, né, do uso das informações para fins jornalísticos, que é o que justifica toda essa história que a gente está aqui, para a evolução social, impacto para a sociedade e tal. Aqui, claro, é um treinamento, a gente está super aberto para vocês. Acho que tem algumas pessoas que não são associadas aqui, né? Então, para ficar tranquilo, vocês vão ter esse acesso aqui. Mas, infelizmente, até para fins legais e para a gente conseguir manter esse acesso que a gente sabe que talvez em algum momento a gente tenha algum problema, ele vai continuar para associados da Abrage apenas, né? Porque quem cobre o judiciário aqui sabe, por exemplo, como é difícil, né, ter acesso a auto processual, né? Às vezes é dificílimo, mesmo sendo advogado, né? Então, por isso a gente achou essa melhor solução, no momento, abrir para associados da Abrage, né? Então, amigos de vocês que eventualmente ficarem sabendo desse programa, desse projeto, infelizmente, ou felizmente, a gente só vai poder abrir para associados da Abrage, tá? Só deixando bem claro isso. Maravilha. Pessoal, então, dado esse contexto geral, vou passar a palavra para a Nath aqui. A Nath é uma especialista no produto, ela que vai meter mesmo a mão na massa para explicar para vocês. E eu e a Tuane estamos aqui. A Tuane foi uma das pessoas que criou essa solução, né, para disponibilizar para a Abrage. Ela é uma das mães aqui desse troço que nos orgulha muito. A gente está aqui, tanto agora ou depois, no REP, para conversar, trocar ideia. Também vou disponibilizar para vocês meu contato, porque aí no dia a dia precisou, tirou uma dúvida. A gente tem um time aqui de sucesso do cliente que vai também acompanhar, orientar. E a gente quer muito aprender com vocês também, né? Essa é uma parte muito importante. Ter vocês usando o JUS Brasil, para a gente é um grande orgulho, porque vocês vão ser usuários assim super interessados e que tendem a nos ajudar a fazer evoluir o que a gente faz aqui e melhorar, né, o entendimento do que a gente está trabalhando. Obrigada, Jacob. Boa noite, gente. Como ele já disse, meu nome é Natália. Eu sou Product Manager aqui no JUS Brasil há quase 4 anos já. E, ao longo desses 4 anos, sempre atuando junto ao produto de processos, né? Contribuindo aí para facilitar o acesso à informação processual. Estou vendo o produto crescer a passos largos e estou muito feliz de compartilhar isso com vocês hoje. Tá? Vou dar um overview de boas práticas e, no final, eu e todo o time estamos disponíveis aqui para dúvidas. Tá?
Vou começar, então, pela busca, né? E aí o grande diferencial da nossa busca é que a gente vai trazer todo e qualquer processo que existe na nossa base, independentemente do sistema, né? Aproveitando a fala da Jéssica, ela comentou, e é verdade, cada tribunal tem um sistema, a gente tem pelo menos 3 grandes sistemas utilizados, inclusive em versões diferentes, dependendo do estado. Tá? E a gente vai trazer todos aqui na busca. O Jus Brasil ele possui uma barra de busca geral aqui em cima. Tá? Quando a gente busca aqui em cima, o resultado vai trazer todo tipo de artefato, jurisprudência, legislação, modelo, peça. Por isso que eu sempre recomendo que uma busca por processo vai ser mais assertiva se a gente usar essa barra aqui, que é de consulta processual. Tá? Aqui, a gente consegue buscar por CPF, por nome e por número do processo também. Por número do processo é muito simples, digitou o número do processo, é um número válido, a gente tem um processo, a gente vai direcionar vocês direto para a página do processo. Então, eu vou pular essa parte e focar aqui em CPF e nome, começando por nome, que é a forma de busca mais utilizada pelos nossos usuários hoje. É um volume bem grande. Vou usar o nome do Pedro Henrique Colombini Delpino, que trabalha aqui com a gente e que autorizou usar o nome dele como cobaia. Coloquei o nome do Pedro completo e cliquei em consultar. Aqui é muito legal a gente colocar, é muito importante que a gente coloque o nome completo, tá? Dá para buscar pelo primeiro e último nome, por exemplo, mas o que acontece é que, se eu colocar, por exemplo, Pedro Delpino, a gente vai retornar todos os nomes que contenham Pedro Delpino. Então, o nome completo vai ter um resultado melhor. Aqui, a gente trouxe 2 respostas, né? O Pedro Henrique Colombini Delpino e o mesmo nome com o doutor na frente. Em situações como essa, eu recomendo que vocês acessem os 2. Tá? Desculpa, eu não sei se colocar entre aspas também ajuda, né? Ajuda. Só que, assim, por exemplo, digamos que meu nome é Natália dos Santos Marinho, né? Se eu colocar Natália dos Santos, e eu só sei Natália Marinho, se eu colocar Natália Marinho entre parênteses, ele só vai retornar Natália Marinho. Se eu tiver o nome do meio, por exemplo, se eu tiver o nome do meio, vocês estão buscando por mim e não souberem, eu não vou aparecer aqui. Então, tem esse risco de usar as aspas. Ela vai limitar a busca. Certo? Ele vai buscar exatamente por aquele termo, naquela ordem. Exato. Se eu tivesse colocado aqui o Pedro entre aspas, não retornaria o doutor. Que pode ser o Pedro, tá? Provavelmente é. O que acontece é que, para esse processo especificamente, o nome dele foi registrado, ele é advogado, o nome dele foi registrado com o doutor na frente, e assim ficou, a gente identificou, e assim ficou na nossa base. Tá? Perfeito. Vou entrar aqui nesse primeiro, que é o que interessa para a gente. E aqui a gente tem o que a gente chama de página de nome, aqui dentro do juiz, que, na verdade, é a lista de processos associados ao nome do Pedro. Tá? Isso significa que ele é réu nesses 7 processos? Não. Significa que ele pode ser o réu, que ele pode ser o autor, que ele pode ser o advogado de uma das partes, ou que ele pode ser até o magistrado. Tá? O Pedro está envolvido no processo, a gente lista aqui. E vou aproveitar, então, e falar dessa primeira feature aqui, que é o acompanhar nome. Quando a gente usa o acompanhar nome, o que acontece? Não significa que, se eu acompanhar o nome do Pedro, não significa que toda vez que um processo associado ao nome dele tiver uma movimentação, eu serei notificada. Não. Para fazer isso, eu preciso monitorar o processo especificamente. Quando eu monitoro o nome do Pedro, isso significa que eu vou ser notificada caso este nome seja localizado em uma publicação de um diário oficial. Isso pode estar relacionado ao processo? Pode. Né? Uma publicação de um diário de justiça. Né? Quando o despacho de um juiz precisa ser publicizado, normalmente, ele é publicado no diário de justiça, e aí a gente identifica e a gente notifica. Tá? E essa publicação vai conter o número do processo, vai conter o nome das partes, e assim a gente consegue conectar essa publicação do Diário de Justiça com o processo. Tá? Então, acompanhei nome, caso exatamente esse nome aqui, Pedro Henrique Colombini Delpino, seja identificado, a gente notifica. Se o nome foi escrito por algum motivo de forma diferente, ou um erro ortográfico que acontece, tá?
a gente não notifica. Então, se existe um processo de interesse, de fato, tanto por causa de erros de ortografia, ou principalmente porque nem todas as movimentações processuais são publicadas em diários oficiais, a gente recomenda monitorar o processo, tá? Para garantir que não vai perder nada. Logo abaixo dessa possibilidade de acompanhar nome, então, a gente tem aqui essa lista de processos, e aqui, se a gente estivesse buscando por uma empresa, ou uma pessoa pública, ou mesmo um nome muito comum, essa lista tende a ser muito maior, né? E aqui a gente tem algumas informações que podem ajudar a identificar o processo de interesse, e que é combinar o tribunal e o assunto, tá? O assunto, ele ajuda bastante, principalmente para quem é leigo como eu, e acredito que uma parte de vocês também. Então, por exemplo, aqui a gente tem um processo de dano moral correndo no TJMG. Já é uma informação que pode chamar minha atenção. Quero ver esse processo, sim ou não. Tá? Continuando na busca, então, eu vou pular para outra página aqui e falar da busca por CPF. Depois eu vou entrar na página do processo direitinho, tá? Só vou finalizar essa parte da busca. Aqui eu vou usar o CPF da Tuane, que está ali, que também autorizou a segunda cobaia do dia, e vou consultar pelo CPF dela. Aqui vocês podem ver que o resultado é um pouquinho diferente da página de nome, que eu mostrei anteriormente, né? Essa aqui, então, na verdade, é a página de processos desse CPF que eu digitei. O que acontece é que a gente associou, aqui no Jus Brasil, a gente associou o CPF que eu digitei ao nome Tuane Navarro Gonçalves. Então, eu sei que esse é o CPF da Tuane, e para esse CPF eu identifiquei um processo. Então, aqui a gente tem identificados pelo CPF. A gente também tem essa outra opção aqui, identificados pelo nome. Tá? Por que a gente tem isso? Essa feature de busca por CPF, ela é nova no JUS, e a gente vem trabalhando nela há um bom tempo. Tá? Hoje, a gente está bem seguro de disponibilizar isso para os usuários, porque a gente já conseguiu identificar associar o CPF a um bom volume de partes. Tá? Quando a gente fala de pessoa física, eu estou falando de 270 milhões de partes com o CPF identificados na nossa base. Só finalizar o raciocínio. Só que a gente não tem 100% dos processos, 100% das partes associadas a CPF em 100% dos processos. E aí o que a gente faz caso eu tenha um CPF com a Tuane Navarro, um processo com a Tuane Navarro Gonçalves como parte, mas eu não consigo associar o CPF digitado com segurança, eu vou listar eles aqui, né? Aqui não tem nada, no caso da Tuane, mas se tivesse, poderia ser um processo dela ou poderia ser um processo de um homônimo. A gente prefere listar, de qualquer forma, para garantir que o usuário não vai encontrar o processo que ele procura, né, estando associado a um CPF ou não. Então, se houver processos nessa aba, é sempre bom dar uma olhadinha também. Essa busca por CPF, ela facilita muito, especialmente para nomes comuns. Né? Se eu pesquisar aqui um nome muito comum, Rodrigo Santos. Rodrigo Barreto dos Santos é um exemplo interno que a gente tem. Vai ter N pessoas ali, e o trabalho de ter certeza que esse processo é ou não do Rodrigo é muito maior. E aqui, na página de CPF, buscando por CPF, estando associado, a gente tem uma segurança muito grande, tá? De que, de fato, é dessa pessoa. Ok, Tuane só tem um CPF, só tem um processo, é esse que eu quero, vou entrar nesse processo. Certo. Eu comentei lá na página do Pedro de que a gente tinha aqui algumas informações para ajudar, tribunal e assunto. Aqui na página do processo, eu consigo ver isso com muito mais detalhes se eu clicar aqui em mostrar mais informações. Tá? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Aí. Então, aqui, além do tribunal de origem e do assunto, a gente vai ter o ano de início desse processo, a natureza, a área do direito. Nesse caso aqui, a gente conseguiu identificar até a juíza, Maria Carolina de Matos Bertoldo. E também vai ter esse valor da causa. Né? Ele está disponível aqui e ele está disponível também aqui na página principal para quem é assinante, no caso de vocês, também vai ficar disponível.
Uma informação relevante é que esse valor da causa, ele é o valor pedido pelo advogado no momento que ele protocola o processo, tá? Não necessariamente vai ser o valor determinado pelo juiz no momento da sentença. Para ter certeza disso, é preciso checar a sentença na íntegra, isso se o processo tiver sentença, tá? Então, o valor da causa é o valor pedido lá no momento de protocolar a petição inicial pelo advogado da parte autora. Aqui a gente tem essa outro modal, que é o mostrar os envolvidos, onde a gente lista polo ativo, nesse caso o condomínio e o advogado do condomínio, o polo passivo, que é o executado, a Tuane, o Igor e os advogados da Tuane e do Igor, e aqui embaixo outras partes, tá? Outras partes por quê? Porque acontece da gente não conseguir associar uma parte ao polo ativo ou passivo do processo, especialmente quando é o advogado. Nesses casos, a gente não deixa de listar. A gente lista aqui em outras partes. Tá? Aqui a gente listou a Maria Carolina de Matos Bertoldo, que eu sei que é a juíza, porque aqui, no outro modal, a gente viu que ela é a juíza do processo. Tá? Perfeito. Eu vou descer aqui um pouquinho para o que a gente chama de linha do tempo do processo. A linha do tempo nada mais é do que as movimentações processuais, o que aconteceu nesse processo ao longo do tempo, em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo. Eu não acompanho esse processo, então o que eu estou vendo aqui é uma atualização, uma publicação de um diário oficial de 4 anos atrás. Mas eu quero saber o que está acontecendo com esse processo, ele é importante para mim, o que eu posso fazer? Eu tenho as ações de acompanhar e de verificar a situação. Quando eu acompanho esse processo, o que a gente faz? O Jus Brasil vai diariamente bater lá no sistema do tribunal e verificar se esse processo tem alguma nova atualização. Isso tanto na primeira instância como em instâncias superiores. Tá? Uma vez que a gente identifica que ele tem uma movimentação, vocês vão receber um e-mail de vocês. Olha, o processo tal da Tuane teve uma nova movimentação. Vai ter o link para essa página, vocês vão vir aqui e vão clicar em verificar a situação para ver o que tem de novo. Nesse caso aqui, eu não acompanho esse processo, eu posso simplesmente vir aqui, clicar em verificar a situação. Tá? Aí agora a gente vai fazer essa atualização e exibir o que a gente consegue encontrar neste momento de novo. E aí, ele já me mostrou. Não teve nada de novo, é isso? Foi. Então, nesses últimos 4... Por enquanto, a gente não achou nada de novo. Tá? Vocês podem ver que, no momento que eu verifico, eu passo a acompanhar o processo. Então, o botão muda de acompanhar para deixar de acompanhar. Aí eu posso deixar de acompanhar a qualquer momento também. E aqui a gente tem um disclaimer que a gente pode precisar de um pouco mais de tempo para atualizar esse processo até o dia de hoje. Tá? É muito difícil a gente conseguir fazer uma atualização em tempo real, porque a gente depende de muitas variáveis, inclusive da própria disponibilidade do sistema do tribunal. Então, é recomendado aguardar. E aí não precisa aguardar aqui na frente da tela. Tá? Na hora que a gente terminar de verificar se houver uma novidade, a gente vai mandar um e-mail, isso pode levar 5 minutos ou 5 horas. Ok? Aproveitando a fala da Jéssica, que trouxe vários exemplos de glossário contra o juridiquês, a gente também tem o nosso, que é essa aba aqui de dúvidas frequentes. Tá? Vocês podem usar, ficar à vontade, para tentar entender um pouquinho. É bem focado na experiência da parte do processo, essa aba. Então, como é que a gente consegue ajudar a parte leiga do processo a saber o que está acontecendo, por que demora, como é que ela entende algumas coisas, algumas movimentações. Então, também está disponível. Tá? Por último, para a gente terminar esse tour aqui na página de processo, eu queria falar dos documentos. Né? Os documentos aqui disponíveis são um grande diferencial, estão disponíveis aqui nesse canto direito da tela. Eles são os autos do processo. Né? Ou seja, eles compõem o processo. Aqui a gente tem as petições feitas pelos advogados, as decisões do juiz, tanto decisões interlocutórias como terminativas. A gente tem atas de audiências, a gente vai ter as provas anexadas
né? E vocês vão ter acesso a tudo isso, como o Jacó já mencionou anteriormente. Disclaimer importante, a gente não consegue garantir que 100% dos documentos estão aqui, tá? Pode acontecer, inclusive, de vocês entrarem numa página do processo que não vai ter nenhum documento listado aqui do lado. Isso significa que a gente não tem nada e não vai ter nada? Não. Significa que a gente tem que buscar, que a gente tem que tentar acessar. E aí acompanhar o processo, porque quando a gente acompanha, além da gente bater em busca de novas movimentações, a gente também vai tentar coletar e disponibilizar para vocês os autos disponíveis diariamente, tá? Então, não tem, por enquanto, mas pode ser que tenha. E aí, a dificuldade que a gente tem de disponibilizar os autos aqui muda conforme tribunal, conforme ano desse processo. Processos muito antigos são mais difíceis, por exemplo. Então, de novo, N variáveis aqui. Então, a gente pode ter alguma dificuldade de entendimento por causa do nome mesmo dos documentos, tá? E aí a gente é um pouco refém do sistema do tribunal nesse momento, né? Por exemplo, no PJ, acho que o PJE, que é aqui de São Paulo, né? Existe uma lista pré-cadastrada para o advogado selecionar, o que facilita um pouco. Mas no ESAGE, eu acho que eu troquei. O ESAGE aqui em São Paulo existe uma lista pré-cadastrada. Mas no PJE, por exemplo, que é o sistema utilizado no Distrito Federal, né, essa lista cadastrada ela é bem ampla. E o advogado vai lá e escreve o nome da petição no documento conforme ele quer. Tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, a opção petição diversa. O advogado coloca a petição diversa e coloca o nome que ele quiser. Isso dificulta um pouco, sim, o entendimento e dificulta também a gente padronizar ou facilitar o acesso. Tá? O que a gente vai trazer aqui é o documento com o nome com o qual ele foi cadastrado. Tinha 2 perguntas. Não, eu só ia comentar isso que como a Jéssica mostrou, né, tem os glossários, né, que talvez ajudem nisso, né? Mas sem dúvida, né, petição, decisão, sentença, embargo, são vários documentos que o ideal é você entender o que eles significam em cada fase processual, né? E outra coisa que eu queria pontuar, né, eu acho que nos casos que o processo está em sigilo, né, se eles não aparecem nada sobre eles, nada, né? Eu ia perguntar se pelo menos os autos não apareceriam, mas outra informação básica, nome de parte, por exemplo, ou nome do juiz, nem isso aparece. Depende. Normalmente não, a gente não exibe nada, tá? Até porque as partes vão estar anonimizadas, então eu vou entrar ali nos envolvidos, a gente vai ter as iniciais, tá? O que a gente vai ter são publicações em diários oficiais, né? Pode ser que um processo que corre em segredo de justiça tenha uma publicação, e aí normalmente também vai estar com as partes anonimizadas, e aí, se foi publicizado, né, a gente vai ter aqui. Mas nenhum tipo de auto processual fica disponível, não. O que acontece quando um processo vira segredo de justiça, no meio, né, é que ele deixa de ser atualizado. A gente não consegue mais mostrar novas informações sobre ele. Então, a gente vai ter o histórico até o momento em que foi declarado que esse processo passaria a correr em segredo de justiça. Minha pergunta é um pouco nesse sentido também. Processos que já tenham a última sentença ou tenham sido extintos, eles continuam no site ou continuam por quanto tempo? Continuam, por tempo indeterminado. Vai estar lá sempre o registro aparecendo que houve, que teve a sentença final tramitada e julgado. Perfeito. Ou se estiver extinto também, continua? Continua disponível. Tá? A gente não apaga, não. Eu acho que da página de processos, por enquanto, é isso. Uma última observação é que, se eu não acompanho um processo e eu abro um documento, eu passo a acompanhar, tá? Tem que prestar atenção nisso. Então, eu abri o documento, não era isso que eu queria, você tem que ir lá e deixar de acompanhar o processo, porque automaticamente você está acompanhando. Ok? Seguindo no que a gente pode contribuir numa busca pelo nome, eu vou passar um pouquinho pelos diários oficiais, que a gente comentou mais cedo, tá? Então,
Aqui nos diários oficiais é possível buscar por qualquer tipo de termo, e além das publicações dos diários de justiça, a gente também vai ter publicações dos diários executivos, dos diários legislativos, do Ministério Público. Aqui nessa página vocês vão conseguir ver toda a cobertura, tá? Então dá para abrir e checar um por um. Então, além de publicações de processos, a gente vai ter nomeações, exonerações, licitações, resultados de concurso público, tudo isso pode ser consultado diretamente aqui, né? Inclusive, por exemplo, se eu pesquisar o meu nome ali na consulta processual, não vai ter nenhum resultado, porque eu não tenho nenhum processo, mas aqui eu tenho, por exemplo, resultado de vestibular, coisas do tipo, sabe? O nome acaba aparecendo, então acaba sendo uma informação adicional para vocês, vale dar uma checagem. Por último, só vou mostrar a área logada. Então, se vocês estiverem logados no JUS e vierem aqui nesse para você, vai ter essa abinha aqui chamada processos, onde vocês podem ver tudo que o perfil de vocês está monitorando, tá? Então, tem aqui em acompanhados todos os processos que eu acompanho. Então, eu posso entrar nesses processos, verificar, ou seja, atualizar, eu posso entrar nos documentos, fica mais fácil acessar por aqui. Nessa aba aqui, publicações nos diários, eu tenho as publicações dos termos que eu acompanho, né, do nome que eu acompanho. Lembra que eu mostrei lá no comecinho, acompanhar nome? Então, a gente vai trazer tudo aqui. No meu tem muita coisa, porque eu acompanho muito termo, tá? Mas é isso. E aqui a gente também vai ter essa aba interessante, que é a aba Encontrados. O que é isso? Calma aí. Esse aqui são processos dos termos que eu monitoro nos diários oficiais, mas que eu não acompanho. Então, digamos que eu estava lá acompanhando o Pedro, se sair um novo processo, se a gente sair uma nova publicação com um número de processo novo para o Pedro, eu vou falar, olha, esse termo que você acompanha tem um processo aqui, a gente encontrou um processo dele. E aí eu tenho a opção tanto de acompanhar quanto de ignorar. Se eu ignorar, eu vou falar, olha, eu não tenho interesse nesse processo e eu não quero mais receber nada associado a esse processo. Pronto, acabou. Mesma coisa aqui na aba de publicações dos diários, tá? E digamos que eu acompanho o nome do Pedro e o Pedro tem um homônimo e eu recebi uma publicação de um processo do homônimo do Pedro. Eu venho aqui, bloqueio e eu nunca mais vou receber nenhuma notificação sobre esse processo, tá? Gente, um overview geral é isso. Já rolaram algumas perguntas aí, mas estamos disponíveis para mais dúvidas agora e mais para frente. Quem já usa o JUS Brasil faz um tempo, se acessar pela conta que eu já uso com esse e-mail que a gente recebeu hoje, já vai rolar automaticamente essa migração de eu passar a ter o acesso da Abrad ou... Se você já tiver aceitado, né, se você recebeu o e-mail, aceitar o convite, passar pelo processo de aceite, aí você já vai ter esse acesso. E aí esses 55 se somam ao número de processos que eu acompanho hoje, seria isso? Eu acompanho uns 40 e aí... Tá. Se você já tiver uma assinatura de acompanhar processo, você vai ter esse adicional. Tá bom. Eu acho que existe uma orientação do CNJ, né, que, em tese, os processos deveriam ter o CPF das partes, né? E isso, claro, não é respeitado, eu creio, na maioria dos processos, né? Então, quando vocês obtêm o CPF, é quando realmente... só quando as partes colocam, ou o advogado das partes coloca o CPF, né? Quando os advogados da parte colocam o CPF, a gente tem aí uma segurança de 100% de que essa é a pessoa. Mas a gente tem algumas outras formas de fazer isso. Tá? A gente tem um time de inteligência aqui dentro que aí a gente tem diversas variáveis utilizadas para a gente conseguir associar um CPF a uma pessoa e a gente só vai retornar, associar quando a gente tem segurança, tá? Mas não é só dessa forma, não. A gente tem outras formas também. Desculpa, eu só queria confirmar uma coisa. Por exemplo, se tentei pelo CPF, eu tento no CPF com pontos e traços ou só o número...
Você pode digitar o próprio número, porque Só a os gente dígitos. formata. Tá. E, por exemplo, se nada constar, é seguro eu dizer que essa pessoa não tem processo? Não. Tá. Não. É importante que você busque pelo nome. Tá? Aham. Como eu disse, a gente não consegue identificar, Tá. associar o CPF a 100% das partes e 100% do processo. Não, eu só queria reforçar Boa. isso. Isso. Funciona. Funciona. O que vai acontecer é que, se você colocar entre aspas, como eu dei o exemplo do Pedro, né? Não retornaria, deixa eu voltar aqui, não retornaria o doutor Pedro Henrique Colombini Delpino, né? Foi registrado o nome dele dessa forma nesse processo e não retornaria. Mas é bom. A aspas garante que, se você tiver o nome completo, certinho, exatamente esse, vai ser mais assertiva a busca. Agora, se não for o nome completo, se você tiver alguma dúvida, ou se for um nome difícil de escrever, a gente já vê muito erro de ortografia, tá? Especialmente em processo mais antigo. Então, é com 2 L's, mas o advogado escreveu com L só. Então, tem que ter esse cuidado. Se eu quiser buscar, por exemplo, um tema, algo assim, por exemplo, alienação parental. Então, processo, qual é a melhor forma de fazer essa busca? Boa pergunta. Depende do que você está procurando, né? Se você colocar aqui na barra de busca do JUS alienação parental, a gente vai retornar todo tipo de documento jurídico que contém esse tema. Ajuda sim. Porque, se você não usar aspas, a gente vai trazer documentos que contêm alienação e parental. Se você usar aspas, a gente vai trazer alienação parental em conjunto. A gente não vai trazer processos se você buscar por alienação parental. A gente vai trazer jurisprudências. Só que essas jurisprudências são de processos, e aí a gente linka com o número do processo. Coloquei um exemplo aqui, eu digitei alienação parental parte da mãe. Aqui eu fiz uma busca geral, né? E aí ele vai trazer por relevância, né? Para esse tipo de busca, o que o nosso algoritmo considera mais relevante, né? Que é o mais utilizado, o mais acessado. A gente tem uma série de critérios aqui, mas eu posso fazer um filtro por jurisprudência. De consulta processual, não. Não, você pode colocar na busca geral aqui, ou na aba de jurisprudência. Aqui eu fiz um filtro para jurisprudência, tá? E aqui também tem outras possibilidades de filtro. Eu posso escolher acórdãos, né, que são sentenças aí de colegiados de 2º grau. Eu posso escolher um tribunal específico. Então, eu posso ver, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, o que tem lá sobre alienação parental parte da mãe, tá? E também escolher data. Tá? Eu quero ver dos últimos 2 anos, por exemplo, que são jurisprudências recentes. Que jurisprudências, elas mudam com o tempo, né? A decisão dos juízes, dos colegiados, mudam com o tempo, então é sempre importante dar uma olhada nas mais recentes. Eu até comentei que a gente não volta processos nessa busca, mas é possível acessar o processo, tá? Então, eu vou entrar aqui nessa... O número não está disponível para mim, mas eu... tá, porque eu sou assinante de processos. Tá, mas para vocês que são assinantes de pesquisa jurídica também, o número do processo vai estar disponível. E é possível, aqui a gente vai ter a ementa, o inteiro teor, é possível acessar o processo, tá? Não vai estar anonimizado como está aqui para mim, não. Aqui, ó, meu plano não é compatível, eu preciso melhorar meu plano no JUS Brasil. A Tuane comentou comigo de uma coisa interessante. Ela vai... Uma outra dica para quando estiver pesquisando, tiver algum termo, alguma coisa que, enfim, quiser aprofundar, é também pesquisar ali no Artigos e Notícias. Ali tem uma própria comunidade de advogados e, às vezes, a gente encontra conteúdos muito, muito ricos, construídos pelos advogados, que fazem, né, para quem é mais leigo ali, entender melhor o que significa alguns termos, alguns conteúdos, e notícias também, né? Então, pode ser um outro menuzinho ali bem interessante para vocês. Só lembrando que esse conteúdo é produzido por terceiros sempre, tá, gente? Então, são advogados que entram lá dentro e terminam trazendo esses conteúdos por conta própria. A barra de busca, ela aceita uma busca booleana do tipo, eu coloco assim, entre aspas, alienação parental, eu quero pesquisar o tema, alienação parental, só que eu quero também pesquisar esse tema dentro de um recorte, então eu colocaria entre aspas, violência doméstica.
Daria Funciona. isso? Tipo, Dá. pra só. Eu quero ver, digamos assim, eu tô fazendo uma reportagem que eu só quero ver casos em que o argumento da alienação parental foi usado para Funciona. argumento em caso de violência doméstica. Poucas pessoas sabem Aceita? usar dessa forma, Então, mas sim, funciona. Or, Pode usar. or and. Legal isso, hein, pessoal? Gente, acho que é isso. A gente está aqui disponível, tá? Então, se quiserem puxar para conversar, tirar mais dúvida, o Jacó vai deixar o contato dele com vocês e a gente também está disponível para o que vocês precisarem, tá? Pode pedir meu contrato para ele. Obrigadão. Tá? Só para fortalecer, tipo assim, por favor, a gente... caramba, a gente quer escutar os comentários, os que vocês achem que o produto pode melhorar, as sugestões, por favor, tragam isso para a gente. Isso enriquece demais o produto, isso enriquece demais a experiência do nosso usuário. E, poxa, eu acho que não tem público mais qualificado para poder fazer esse tipo de análise do que vocês, porque vocês realmente vão estar usando ele de forma profissional. Então,